Um cliente fez com que eu perdesse meu emprego por causa de um molho, mas eu acabei garantindo que ele perdesse o dele, usando exatamente as mesmas regras que ele usou contra mim. Naquela noite, um homem entrou sozinho. Terno caro, postura de executivo, olhar que atravessava as pessoas. Pediu um ribeye ao ponto, com purê de batatas com alho e vagens salteadas. Antes de eu anotar o pedido, fez questão de deixar claro: quero o molho A, o original. Não aquele outro, barato. O verdadeiro A1. Assente e segui o serviço. O salão estava cheio, a iluminação era baixa, e as garrafas de molho ficavam todas juntas no balcão. As de A1 e Heinz 57 eram praticamente idênticas sob aquela luz. Peguei uma, coloquei na bandeja e levei à mesa. Quando o homem olhou o rótulo, percebi o erro. Ele ergueu a garrafa com calma e chamou o gerente. A voz dele era tranquila, fria, mas cada palavra cortava como uma lâmina. Isto é inaceitável. Pedi o molho A1. Sua funcionária me trouxe o errado. Meu gerente, Robert, tentou contornar a situação, oferecendo o prato de graça, mas o homem não queria desconto. Queria um exemplo. Não é questão de dinheiro. Quero que ela seja demitida. Claramente não leva o trabalho a sério. Robert ficou sem reação. Eu tentei explicar. Disse que foi um engano honesto, que bastava eu trocar a garrafa, mas o homem completou, ainda com aquele tom gelado. Ou a dispensa agora, ou ligo para o setor corporativo. Essa frase foi o ponto final. Robert olhou para mim com os olhos marejados. Emily, me desculpe. Eu tenho que fazer isso. E foi assim que perdi meu emprego. 3 anos de dedicação, jogados fora por causa de uma garrafa de molho. Saí do restaurante em silêncio. Tinha $340 na conta, o aluguel vencendo em 8 dias, e nenhuma ideia do que fazer. Quando cheguei em casa, desabei. Chorei até perder a voz. Depois, o choro virou raiva. Uma raiva tão nítida que parecia me dar energia. Peguei meus papéis de rescisão. No meio deles, havia o número do setor de recursos humanos da Hospitality United, a empresa gigante que era dona do restaurante. Liguei para lá e perguntei se existia alguma forma de recorrer da demissão. Não, senhora. Os gerentes têm total autonomia para dispensar funcionários em casos de reclamação direta. Nossa política é priorizar a satisfação do cliente. Desliguei sem dizer nada. Fiquei encarando o teto por longos minutos, tentando entender como alguém podia destruir a vida de outra pessoa com tanta facilidade. E então, lembrei do recibo. Antes da confusão, eu havia passado o cartão do cliente. O nome dele estava lá, Gregory Whitfield. Abri o LinkedIn e digitei o nome. O coração quase parou quando vi o resultado. Gregory Whitfield, vice-presidente sênior de operações na Hospitality United. O homem que me fez perder o emprego trabalhava para a mesma empresa que era dona do restaurante. Ele havia usado o próprio poder da companhia para me derrubar. Passei a madrugada inteira pesquisando. Encontrei o manual corporativo de conduta no site da empresa, página 47. Lá estava escrito: funcionários que humilharem prestadores de serviço ou exigirem punição direta a terceiros poderão sofrer sanções disciplinares, incluindo demissão. Fiquei lendo aquele trecho repetidas vezes. Gregory violou a regra. E dessa vez, quem ia ligar para o corporativo era eu. No dia seguinte, voltei ao restaurante para conversar com Robert. Ele ainda se sentia culpado e me ajudou a contatar 2 mesas de clientes que tinham presenciado tudo. Ambos concordaram em escrever declarações. Montei um dossiê. O recibo com o nome de Gregory. As declarações assinadas das testemunhas. O trecho do manual corporativo. Um print do perfil dele no LinkedIn, confirmando o cargo. Enviei tudo ao canal ético corporativo da Hospitality United. Assunto do e-mail: violação de conduta. Funcionário Gregory Whitfield. E esperei. 3 dias sem resposta. Cada notificação no celular me fazia pular de susto. No 4º dia, o telefone tocou. Senhora Carter, aqui é Patrícia Vance, do Departamento de Conformidade da Hospitality United. Recebemos sua denúncia. Precisamos conversar pessoalmente. Pode vir amanhã às 10 da manhã? Demorei alguns segundos para responder. Posso sim. Desliguei e fiquei parada, segurando o telefone. Era a primeira vez, desde que tudo aconteceu, que eu sentia que alguém estava realmente ouvindo. Naquela noite, não dormi. Revisei os documentos, imprimi cópias extras, preparei tudo em uma pasta. Na manhã seguinte, cheguei ao prédio corporativo, um arranha-céu de vidro no centro de Dallas. A recepcionista me mandou subir para o 14º andar. Quando o elevador se abriu, uma mulher elegante me esperava. Emily Carter, sou Patrícia. Obrigada por ter vindo. Ela me conduziu até uma sala pequena, com 2 cadeiras e uma jarra d'água.
Abriu uma pasta com meus documentos e disse: li sua denúncia. Está bem detalhada, mas quero que me conte o que aconteceu, do início ao fim. Contei tudo. Ela anotava cada detalhe, fazendo perguntas calmas e diretas. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Emily, você tem certeza de quem era o cliente? Tenho. Eu mesma passei o cartão. Era Gregory Whitfield, vice-presidente sênior, murmurou surpresa. Sim. E usei as próprias regras da empresa contra ele. Ela cruzou os braços. Por que está fazendo isso? A maioria das pessoas simplesmente procuraria outro emprego. Olhei para ela e disse: porque esse homem destruiu minha vida como se não valesse nada. E eu não vou fingir que está tudo bem. Patrícia respirou fundo. Certo. Isso pode levar alguns dias, mas eu vou investigar. Saí da sala com as mãos tremendo. Pela primeira vez, desde que fui demitida, senti esperança. Talvez finalmente alguém fosse responsabilizado. No dia seguinte à reunião com Patrícia, meu celular vibrou antes das 9 da manhã. Era uma mensagem da minha antiga colega de trabalho, Danielle Parker. Emily, preciso te contar algo. Pode passar no restaurante amanhã, antes de abrirmos? Meu coração acelerou. Respondi imediatamente. Claro. Sobre o quê? Não posso explicar por mensagem. Mas tem a ver com Gregory Whitfield. Fiquei olhando para a tela por longos minutos. Meu estômago se apertou. Alguma coisa me dizia que aquilo era importante. E talvez perigoso. No dia seguinte, cheguei ao Longhorn Steakhouse antes das 10. O restaurante ainda estava fechado, e o ar tinha aquele cheiro de limpeza misturado com gordura antiga. Entrei pelos fundos, e Danielle me esperava no vestiário dos funcionários. Ela parecia nervosa, o cabelo preso às pressas e o celular nas mãos. Obrigada por vir, disse olhando em volta para ter certeza de que estávamos sozinhas. O que está acontecendo? Ela respirou fundo. Depois que te demitiram, comecei a pesquisar sobre esse tal de Gregory. Eu não conseguia parar de pensar no que ele fez com você. Parecia planejado. Franzi a testa. O que quer dizer com planejado? Danielle desbloqueou o celular e me mostrou uma captura de tela de um grupo no Facebook chamado Ex-Empregados da Hospitality United. Havia uma publicação no topo com a pergunta: alguém aqui já teve problemas com um executivo chamado Gregory Whitfield? Abaixo, dezenas de comentários. Li os primeiros com os olhos arregalados. Trabalhei no Morrison's Bar and Grill. Ele fez meu gerente me demitir porque servia água sem gelo. Aconteceu o mesmo comigo, no Palmer's. Disse que demorei demais para trazer a conta. Esse homem destruiu minha carreira. Fui despedido porque esqueci uma fatia de limão no copo de gin dele. A lista continuava. 7 histórias quase idênticas, todas envolvendo Gregory Whitfield. Todas terminando com alguém demitido por motivos absurdos. Olhei para Danielle, chocada. Quantos casos você encontrou? 7 confirmados. E aposto que tem mais. Ele parece gostar disso. É como se fosse um jogo para ele. Senti um frio subir pela espinha. Ele arruína pessoas por diversão. Exatamente. E agora você pode provar. Danielle me passou os contatos de 3 dessas pessoas. 3 ex-funcionários que aceitaram conversar comigo. Passei o resto do dia ligando para cada um deles. A primeira foi Mônica Rivera, ex-garçonete de um restaurante em Chicago. A voz dela soava cansada, desconfiada. Trabalhei 4 anos lá, contou. Ele me mandou embora por causa de um copo de água errado. Disse que era incompetência. Meu gerente me demitiu na hora. Você pensou em denunciar? Eu era uma funcionária comum. Ele, um vice-presidente. Quem você acha que iam ouvir? A segunda pessoa, David Lewis, recusou-se a colaborar. Disse que precisava do emprego atual e não queria chamar atenção. Mas a terceira ligação mudou tudo. Era uma senhora chamada Eleanor Thompson, de 72 anos. Trabalhava há 5 anos em um restaurante da mesma rede, em Phoenix. Eu me lembro muito bem dele, disse com a voz firme. Pediu um filé ao ponto. Achei que estava bom, mas ele reclamou que estava passado. Disse que eu o desrespeitei. Fui demitida naquela noite. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Lamento muito, senhora Thompson. Não lamente, querida. Lute. Esse homem me tirou o sustento. Se você está enfrentando ele, pode contar comigo. Darei meu depoimento. Senti as lágrimas virem. Aquela mulher não me devia nada, mas estava disposta a arriscar por justiça. Prometi que não a decepcionaria. Naquela noite, preparei outro e-mail para Patrícia Vance. Anexei tudo. Prints do grupo do Facebook, o padrão de comportamento de Gregory e o testemunho de Eleanor. Enviei com o coração disparado. A resposta chegou antes da meia-noite. Emily, isso muda tudo. Preciso te ver amanhã. 9 horas. Mesmo local.
Não consegui dormir. Pela primeira vez desde a demissão, senti que talvez eu realmente tivesse uma chance de virar o jogo. No dia seguinte, às 9 em ponto, eu estava de volta à sede da Hospitality United. Patrícia me recebeu no saguão com uma expressão séria, quase tensa. Subimos juntas até o 14º andar, mas dessa vez ela não me levou à mesma salinha simples. Em vez disso, abriu a porta de uma sala maior, onde já havia 2 pessoas me esperando. Emily, quero que conheça o Thomas Chen, diretor de recursos humanos, e a Margaret Williams, do departamento jurídico. Cumprimentei os dois, tentando parecer confiante, embora minhas mãos suassem. Thomas abriu uma pasta grossa e disse: Senhorita Carter, analisamos sua denúncia e as novas informações que enviou. A situação é séria. Eu imaginei que fosse. Está ciente de que está acusando um dos vice-presidentes mais antigos da empresa? Perguntou Margaret. Estou, e tenho provas. Thomas folheou alguns papéis. Verificamos tudo. As declarações são verdadeiras. Os registros das queixas batem. Inclusive, há outros relatórios internos arquivados contra o Sr. Whitfield. 7. Nos últimos 5 anos, todos ignorados. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Então não é só comigo. Não, respondeu Patrícia, mas desta vez é diferente. Você tem testemunhas externas, documentos e um padrão de comportamento claro. Thomas respirou fundo. Vamos abrir uma investigação formal. Gregory Whitfield será notificado ainda hoje. Meu coração disparou. Ele vai saber que fui eu? Sim. Pela política interna, ele tem o direito de saber quem apresentou a queixa. Engoli seco. E o que isso significa? Patrícia me olhou nos olhos. Significa que ele provavelmente vai tentar se defender atacando você. Pode tentar te intimidar, difamar ou pressionar antigos colegas. Fechei a pasta que segurava. Ele pode tentar o que quiser. Eu não vou recuar. Thomas assentiu. Essa é a atitude certa. Saí da reunião com as pernas bambas. Quando o elevador fechou, meu celular vibrou. Número desconhecido. Abri a mensagem. Sei o que você está fazendo. Está cometendo um erro. Nenhuma assinatura. Mas eu sabia exatamente de quem era. Guardei o celular no bolso. Não era medo o que eu sentia. Era algo diferente. Determinação. Na manhã seguinte àquela mensagem anônima, eu mal consegui tomar café. As mãos tremiam, mas não de medo, de antecipação. Algo me dizia que Gregory Whitfield não ia aceitar o que estava por vir. No fim da tarde, recebi uma ligação de Patricia Vance. Emily, Gregory foi notificado oficialmente hoje. Ele ficou furioso. Furioso como? Exigiu saber quem apresentou a queixa. Ameaçou processar a empresa. Disse que tudo era uma conspiração. Mas o comitê de ética já está formado. A audiência será nesta sexta-feira. E o que acontece até lá? Nós reunimos toda a documentação. As provas são sólidas. Se ele tentar qualquer contato com você, me avise imediatamente. Eu agradeci e desliguei. Mal tive tempo de pensar quando, às 7 da manhã do dia seguinte, alguém bateu forte na porta do meu apartamento. Abri, ainda de pijama. E lá estava ele, Gregory Whitfield. De terno, gravata e um olhar tão frio que o corredor pareceu diminuir de tamanho. Bom dia, Emily, disse ele com um sorriso forçado. O que está fazendo aqui? Só quero conversar. Dei um passo para trás, segurando firme na maçaneta. Não temos nada para conversar. Ah, temos sim. Ele deu um passo à frente. Você está tentando destruir minha carreira por um mal-entendido. Um mal-entendido? Você me fez perder o emprego por causa de um molho. E você quer arruinar a vida de um homem que dedicou décadas à empresa. Eu te ofereço uma saída. Fiquei em silêncio. Retire sua queixa. Continuou. Faço algumas ligações e te arrumo um emprego melhor. Gerência, talvez. Um novo começo. Todos saem ganhando. Senti o estômago embrulhar. O senhor me fez perder tudo e ainda acha que pode me comprar? Eu estou te dando uma chance. Eu não quero sua chance. Quero justiça. O sorriso dele desapareceu. Os olhos se tornaram duros, perigosos. Você não faz ideia com quem está se metendo. Eu conheço pessoas. Posso acabar com sua reputação em qualquer restaurante deste país. Cruzei os braços. Já tentou acabar comigo uma vez. E eu ainda estou de pé. Gregory respirou fundo, o rosto ficando vermelho. Vai se arrepender disso, Emily. Talvez, mas o senhor também vai. Fechei a porta na cara dele. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair do peito. Encostei na parede e deslizei até o chão. Mas não chorei. Dessa vez eu estava cansada de ter medo. Peguei o celular e liguei para Patrícia. Ele veio até a minha casa. O quê? Perguntei.
Isso é grave. É intimidação. Precisamos registrar. O prédio tem câmeras de segurança. Perfeito. Pegue as gravações e me envie. Entrei em contato com o síndico, expliquei a situação. 1 hora depois, recebi o vídeo no e-mail. Gregory Whitfield entrando no prédio às 6h58 da manhã, caminhando direto até a minha porta. Enviei tudo para Patrícia com a legenda. Prova de intimidação. Gregory Whitfield no meu prédio. A resposta veio em poucos minutos. Excelente. Isso será apresentado na audiência. Naquela noite, o medo se transformou em algo mais forte. Eu não estava mais sozinha. Tinha provas, testemunhas e agora uma gravação. Gregory havia se colocado contra as próprias regras que tanto usava para punir os outros. Na quinta-feira à noite, recebi uma ligação inesperada. Era Eleanor Thompson, a senhora de Phoenix que concordara em testemunhar. A voz dela tremia. Emily, preciso te contar algo. Gregory me ligou hoje. O quê? Como ele conseguiu seu número? Não sei. Disse que podia me oferecer $10.000 se eu retirasse meu depoimento. Fiquei em silêncio. E o que você respondeu? Que a minha dignidade não está à venda. Esse homem me tirou tudo. Não vai me comprar. Fechei os olhos emocionada. Obrigada, Eleanor. Eu prometo que isso vai contar muito. Assim que desliguei, liguei para Patrícia. Ele está tentando subornar testemunhas. Isso é manipulação de depoimento. Gravíssimo. Eu mesma vou incluir isso no relatório de amanhã. Patrícia estava certa. O caso agora tinha se tornado incontornável. Não era mais apenas sobre uma garçonete e uma garrafa de molho. Era sobre um homem que acreditava ser intocável e uma empresa que finalmente estava abrindo os olhos. Na manhã seguinte, às 9 em ponto, enquanto me arrumava para sair, recebi uma nova ligação. Desta vez, a voz do outro lado era suave, feminina, trêmula. Emily Carter, aqui é Rebecca Whitfield. Demorei alguns segundos para responder. A esposa de Gregory? Sim. Eu sei que deve me odiar, mas preciso falar com você. É importante. Sobre o quê? Sobre o meu marido. Há coisas que você precisa saber antes da audiência. Que tipo de coisas? Coisas que podem mudar tudo. Rebecca respirou fundo. Pode me encontrar no café da esquina da 42nd Street com Madison Avenue, daqui a 1 hora? Hesitei. Podia ser uma armadilha, mas a curiosidade falou mais alto. Estarei lá. Desliguei e fiquei parada por um instante, o coração batendo descompassado. Peguei a bolsa, o celular e o envelope com as provas. Se ela estava disposta a falar, eu precisava ouvir. O café era pequeno, aconchegante, cheio de gente apressada indo para o trabalho. Rebecca já estava lá, sentada perto da janela. Era uma mulher elegante, cabelo loiro impecável, mas os olhos, vermelhos, cansados, denunciavam noites sem sono. Obrigada por ter vindo, disse ela. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim. Só quero entender o que está acontecendo. Rebecca olhou para o copo de café e murmurou. Eu vivi 23 anos com Gregory. Sei do que ele é capaz. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope pardo, colocando-o sobre a mesa. Aqui dentro há algo que pode provar tudo. Olhei para o envelope, confusa. O que é isso? Gravações. Áudios dele se gabando das pessoas que fez demitir. De você, da senhora Thompson, de vários outros. Eu gravei tudo. Você o gravou? Sim. Eu sabia que um dia alguém teria coragem de enfrentá-lo e queria estar pronta para ajudar. Senti um arrepio percorrer o corpo. Por que está fazendo isso agora? Porque pediu o divórcio há 2 semanas. E porque ele precisa ser parado. Rebecca empurrou o envelope em minha direção. Nessa memória estão 12 gravações. Todas em nossa casa. Todas com a voz dele. Eu engoli em seco. Gregory sabe que você tem isso? Ainda não. E não vai saber, até que seja tarde demais. Peguei o envelope. Obrigada. Não me agradeça. Só faça o que é certo. Saí do café tremendo. Não de medo, mas de pura adrenalina. Tinha nas mãos a prova que podia destruir o homem que arruinou minha vida. Voltei para o meu apartamento com o envelope nas mãos, como se carregasse dinamite. Sentei no sofá, respirei fundo e o abri. Dentro havia um pendrive pequeno e uma nota escrita à mão. Essas gravações foram feitas entre 2019 e 2025. Todas na nossa casa. Use-as com sabedoria. Rebecca. Conectei o pendrive no notebook, hesitando por um segundo antes de abrir a primeira gravação. A voz de Gregory Whitfield encheu a sala. Aquela voz calma, arrogante, que eu nunca esqueceria. Você lembra daquela garçonete do Morrison's? A que me trouxe água sem gelo? Mandei embora em 5 minutos. A cara que ela fez foi impagável. Uma risada.
Uma risada seca, satisfeita. Abri a segunda gravação. Aquela velha do Hendersons, 70 anos e ainda servindo mesa. Patético. Tardou demais para trazer a conta. Liguei para a gerência e pronto. Demitida. Meu estômago virou. Cliquei no terceiro arquivo e dessa vez era sobre mim. Emily Carter, Longhorn Steakhouse. Me trouxe Heinz 57 no lugar de A1. A mandei embora na hora. Meu gerente sabia quem eu era. Não ousou me contrariar. Por um momento, achei que fosse desmaiar. Ali estava. A confissão. Nas palavras dele, na própria voz. Provas irrefutáveis de que tudo que eu havia dito era verdade. Chorei. Mas dessa vez não de tristeza, de alívio. Finalmente eu tinha algo que ninguém poderia ignorar. Peguei o celular e liguei para Patrícia. Preciso te ver agora. É urgente. O que aconteceu? Tenho as provas. Gravações dele admitindo tudo. Todas as demissões. Inclusive a minha. Como conseguiu isso? A esposa dele me deu. Meu Deus. Traga isso imediatamente. A audiência é hoje à tarde. Desliguei, peguei o pendrive e corri para o metrô. Durante o trajeto até o centro, minha cabeça girava. Rebecca havia arriscado tudo. Casamento, segurança, reputação, para entregar aquelas gravações. E eu não podia falhar. Quando cheguei à sede da Hospitality United, Patrícia já me esperava no saguão. Levava uma expressão que misturava nervosismo e expectativa. Subimos juntas até o 14º andar e fomos direto para a sala de reuniões. Ela fechou as cortinas, conectou o pendrive ao notebook e colocou os fones de ouvido. Enquanto ouvia, seu rosto mudava, da surpresa para o nojo e do nojo para a indignação pura. Quando terminou o último áudio, tirou os fones com as mãos trêmulas. Emily, isso é devastador, eu sei. Ele mesmo se destruiu. Ninguém sobrevive a algo assim. Olhou o relógio. A audiência começa em 2 horas. Essas gravações vão ser apresentadas diretamente ao comitê. Ele vai ouvir? Sim, é direito dele conhecer as provas. Senti um nó no estômago. Patrícia, você acha que isso é suficiente? Emily, em 15 anos de carreira, eu nunca vi provas tão claras de abuso de poder. Ele não tem escapatória. Ficamos em silêncio por um momento. Eu olhava pela janela, observando os carros lá embaixo, e pensava em quantas pessoas já tinham perdido tudo por causa daquele homem. Aquelas vozes nas gravações, as risadas dele, não eram só sobre mim. Eram sobre todos os que ele achava que podia pisar. Às 2 da tarde, fui chamada para a sala de audiência. Era um espaço grande, com uma mesa longa, polida, e 5 pessoas sentadas de um lado. Os membros do Comitê de Ética Corporativa. Do outro lado, 2 cadeiras. Uma delas estava vazia. A outra seria ocupada por Gregory Whitfield. Patrícia me conduziu até uma cadeira encostada à parede. Você não precisa falar, só observe. 5 minutos depois, a porta se abriu. Gregory entrou. Terno escuro, expressão de desprezo, olhar direto em mim. Senti o coração acelerar, mas não desviei o olhar. Ele se sentou ao lado de um advogado particular. O presidente do comitê, um homem grisalho chamado Richard Hay, iniciou a sessão. Estamos aqui para avaliar a conduta do Sr. Gregory Whitfield, vice-presidente sênior de operações, acusado de comportamento impróprio com funcionários de unidades afiliadas. Gregory cruzou os braços impaciente. Isso é uma piada. Tenho 12 anos de serviços impecáveis nesta empresa. Richard manteve o tom calmo. Terá a oportunidade de se defender. Antes, o Departamento de Conformidade apresentará as evidências. Thomas Chen, o diretor de RH, começou a expor os documentos, as declarações das testemunhas, as cópias dos e-mails, o vídeo da visita ao meu prédio às 7 da manhã. Gregory tentava disfarçar o incômodo, mas a cada nova prova, seu maxilar ficava mais rígido. Quando Thomas terminou, Patrícia se levantou. Senhores, há uma última evidência, gravada pela própria esposa do Sr. Whitfield. O salão ficou em silêncio. Gregory empalideceu. Rebecca? Murmurou incrédulo. Patrícia conectou o pendrive ao computador e pressionou play. A voz dele ecoou pelos alto-falantes. A garçonete do Morrisons. Mandei embora em 5 minutos. A cara dela foi impagável. Outro clique. Aquela velha do Hendersons. Demorada demais. Liguei pro gerente demitida. Mais um. Emily Carter. Me trouxe Heinz 57. Eu a fiz ser demitida. Foi hilário ver a reação. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém respirava. Richard Hay ajustou os óculos. Sr. Whitfield, o senhor reconhece sua voz nestas gravações? Gregory olhou para o advogado, que apenas balançou a cabeça, tentando manter a calma.
Sem comentários. Richard fechou a pasta à sua frente. Esses áudios, corroborados por 7 reclamações anteriores e por testemunhas externas, configuram abuso de poder e conduta incompatível com o código corporativo desta empresa. Gregory se levantou bruscamente. Essas gravações foram obtidas ilegalmente. São conversas privadas. Margaret, a advogada da empresa, respondeu com firmeza. Foram gravadas em ambiente doméstico, por uma das partes envolvidas. São admissíveis. Gregory olhou em volta, desesperado. Vocês não podem fazer isso comigo. Richard se inclinou para a frente. Podemos. E faremos. O comitê deliberou em silêncio por alguns minutos. Quando voltaram, Richard anunciou. A decisão é unânime. Gregory Whitfield está demitido por violação grave do Código de Conduta, abuso de posição e intimidação de funcionários. O desligamento é imediato e sem indenização. Gregory ficou parado, como se não tivesse entendido. Depois virou-se para mim. O olhar dele era puro ódio. Isso não acabou. Eu finalmente falei. Acabou sim. Aqui e agora. Ele saiu da sala e a porta se fechou com força. O silêncio que ficou parecia pesar toneladas. Richard se voltou para mim. Senhorita Carter, em nome da empresa, pedimos desculpas pelo que aconteceu. Você receberá compensação total por demissão indevida e, se desejar, um novo cargo em qualquer uma de nossas unidades. Respirei fundo. Agradeço, mas não. Preciso seguir outro caminho. Patrícia sorriu. Você foi corajosa, Emily. Fez o que ninguém teve coragem de fazer. Assenti. Não por orgulho, mas por alívio, por saber que, finalmente, alguém poderoso tinha sido responsabilizado. E por ter conseguido justiça, com as mesmas regras que ele usou para me destruir. Quando saí daquela sala de audiências, minhas pernas pareciam de borracha. Patrícia veio atrás de mim, colocou a mão no meu ombro e disse: Você conseguiu, Emily. Eu não conseguia responder, só conseguia respirar, devagar, tentando acreditar que tudo aquilo era real. Gregory Whitfield, o homem que arruinou minha vida por uma garrafa de molho, havia sido demitido, pelas mesmas regras que ele usou contra mim. Saí do prédio e sentei num banco em frente ao arranha-céu de vidro da Hospitality United. As pessoas passavam apressadas, indo para seus escritórios, e eu fiquei ali, imóvel, olhando o reflexo do céu na fachada. Pela primeira vez em meses, não senti raiva. Senti paz. 3 dias depois, recebi um e-mail de Patrícia. O título era Compensação aprovada. Abri com as mãos tremendo. Prezada Emily, em reconhecimento ao erro cometido, a Hospitality United autoriza o pagamento de $45 mil em indenização por demissão indevida, além de benefícios retroativos. O depósito será efetuado em até 5 dias úteis. Fiquei olhando para a tela, sem reação. Era mais dinheiro do que eu já tinha visto na minha vida inteira. Chorei. Mas dessa vez, foi um choro leve, de alívio, de alguém que finalmente respirava depois de ficar tempo demais submersa. Quando o cheque chegou pelo correio, eu o segurei nas mãos por longos minutos antes de depositar. Na manhã seguinte, paguei 3 meses de aluguel adiantado, comprei comida de verdade e, pela primeira vez em muito tempo, dormi uma noite inteira sem acordar no meio da madrugada. Alguns dias depois, liguei para Eleanor Thompson. Eleanor, é Emily. Queria te contar... Deu certo. A voz dela veio trêmula, mas alegre. Eu soube, querida. Patrícia me ligou, e eles também me ofereceram uma compensação. Sério? Sim, $30 mil. Não muda o passado, mas ajuda. Senti um nó na garganta. Você merecia muito mais, Eleanor. Talvez. Mas o que realmente importa é que ele não vai fazer isso com mais ninguém. Conversamos por quase 1 hora. Quando desliguei, percebi que pela primeira vez, o peso nas minhas costas tinha diminuído. A história não vazou oficialmente. A empresa preferiu manter tudo em sigilo, mas o mundo corporativo é pequeno. As notícias se espalham rápido. Minha ex-colega, Danielle, me mandou uma mensagem alguns dias depois. Você não vai acreditar. Gregory tentou se candidatar a 3 novas vagas em outras redes de restaurantes. Foi recusado em todas. Como sabe disso? Meu primo trabalha em RH na Darden Restaurants. Disseram que o nome dele está bloqueado. Ninguém quer contratá-lo. Respirei fundo. Não senti prazer com aquilo, apenas uma sensação estranha de equilíbrio. Ele finalmente estava enfrentando as consequências que sempre achou que eram só para os outros. Danielle mandou outra mensagem logo depois. E o divórcio dele foi finalizado. Rebecca ficou com a casa e metade dos bens. Sorri. A vida tinha um senso de ironia peculiar. 2 semanas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido.
Alô? Emily Carter? Meu nome é David Chen. Sou dono do restaurante Chen's Kitchen, aqui no centro. Sim, sou eu. Patrícia Vance é minha cunhada. Ela me contou sua história. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Estou procurando uma gerente de operações de piso. Alguém que entenda de serviço, que saiba liderar e que tenha integridade. Acho que você seria perfeita para o cargo. Está me oferecendo um emprego? Uma oportunidade. $60.000 por ano, mais benefícios. Demorei alguns segundos para conseguir responder. Eu aceito. David riu do outro lado da linha. Ótimo. Venha amanhã às 10 para conversarmos pessoalmente. Quando desliguei, fiquei parada no meio da sala, com um sorriso bobo no rosto. Um mês antes, eu tinha $40 na conta e nenhuma perspectiva. Agora, eu tinha uma nova chance. Não por pena, mas por mérito. O Chen's Kitchen era um restaurante menor, familiar, com atmosfera acolhedora e equipe unida. David me apresentou ao time e me explicou o que esperava de mim. Aqui, o cliente tem razão, mas o funcionário tem valor. E se um dia alguém esquecer disso, você me avisa. Trabalhar lá me fez redescobrir o prazer de estar em um restaurante. Os cheiros, o barulho da cozinha, os risos no salão, tudo que eu achava que tinha perdido voltou a fazer sentido. Um sábado à noite, cerca de um mês depois que comecei, um homem entrou sozinho no restaurante. Usava um terno amarrotado e tinha olheiras profundas. Demorei um segundo para reconhecê-lo. Gregory Whitfield. Ele olhou em volta e se aproximou do balcão. Mesa para um. Desculpe, senhor. Respondi com calma. No momento, todas as mesas estão reservadas. Ele ergueu o rosto, e quando nossos olhos se cruzaram, percebi o exato momento em que me reconheceu. Você. Boa noite, senhor Whitfield. O silêncio entre nós foi pesado. Então agora é gerente. Disse ele amargo. Sim, e o senhor? Está bem? Perdi tudo. Respondeu sem disfarçar a raiva. Emprego, reputação, esposa. Está feliz? Eu balancei a cabeça. Não foi felicidade o que procurei, foi justiça. Ele apertou os punhos. Você destruiu minha vida. Não, senhor. Você fez isso sozinho. Eu só garanti que houvesse consequências. Por um instante vi nos olhos dele não raiva, mas vazio. Ele se virou e saiu sem dizer mais nada. Fiquei olhando até a porta se fechar. Não senti ódio nem prazer, apenas pena. Naquela noite, enquanto ajudava a fechar o caixa, David se aproximou. Vi o que aconteceu com aquele homem. Está tudo bem? Está sim. Fez o que devia fazer. Aqui, ninguém humilha nossos funcionários. Sorri. Aprendi da pior maneira. Às vezes é assim que se aprende de verdade. Fiquei sozinha no salão depois que todos foram embora. As luzes apagadas, o barulho distante da cidade. Sentei numa das mesas e fiquei ali por um tempo, pensando em tudo que tinha vivido. Uma garrafa de molho me tirou tudo. E me deu de volta muito mais. Me deu coragem, propósito e um novo começo. E pela primeira vez desde aquela noite no Longhorn Steakhouse, eu realmente acreditava nisso. A justiça existe. Às vezes, demora, mas ela chega. 1 ano se passou desde aquele dia no comitê. 12 meses inteiros desde que Gregory Whitfield perdeu tudo. O cargo, a reputação e a segurança que achava inabalável. E eu, a garçonete que ele demitiu por causa de um molho, estava vivendo a melhor fase da minha vida. O Chen's Kitchen cresceu. David abriu uma segunda unidade em Austin e me colocou à frente da operação. Meu salário subiu para $75.000 por ano. Eu tinha uma equipe de 20 pessoas, todas unidas, todas respeitadas. E cada vez que alguém cometia um erro, eu lembrava de mim mesma e respirava fundo antes de reagir. Nenhum funcionário meu seria punido por um erro honesto. Nunca. Numa manhã de março, meu telefone tocou enquanto eu revisava o inventário. Era a Patrícia Vance. Fazia meses que não falávamos. Emily, achei que você gostaria de saber. Gregory Whitfield morreu na semana passada. Fiquei muda. Como? Ataque cardíaco. Estava sozinho em casa. Levaram 3 dias para encontrá-lo. Demorei a responder. Entendo. Eu sei que isso pode ser difícil de ouvir, mas achei que merecia saber. Obrigada por me contar, Patrícia. Antes de desligar, ela hesitou. Há mais uma coisa. Encontraram uma carta na mesa dele. Estava endereçada a você. O advogado me enviou uma cópia. Quer que eu te encaminhe? Sim, quero. A carta chegou por e-mail algumas horas depois. Abri devagar, sem saber o que esperar. O arquivo tinha apenas uma página, escrita em letra firme, com o título
Para Emily Carter. Não espero que leia esta carta, e muito menos que me perdoe. Mas preciso escrever. Você tinha razão sobre tudo. Passei 30 anos na indústria de restaurantes, e quando finalmente cheguei ao topo, esqueci quem eu era. Esqueci de onde vim. Comecei lavando pratos aos 16 anos. Trabalhei noites, finais de semana, feriados. E quando cheguei ao cargo de vice-presidente, deixei de ver os outros como pessoas. Via apenas erros a serem punidos. Você foi o primeiro alguém que me fez enxergar o que eu me tornei. Quando fechou a porta na minha cara, naquela manhã em que fui até o seu apartamento, algo quebrou dentro de mim. Pela primeira vez, senti medo. Não de perder o emprego, mas de perder o pouco que restava da minha humanidade. Depois que fui demitido, perdi tudo. O casamento, os amigos, a casa. E mereci cada pedaço disso. Não te peço perdão. Só agradeço por ter tido coragem de me enfrentar quando ninguém mais teve. Espero que tenha construído uma vida melhor que a minha. Uma vida que valha a pena. Gregory Whitfield. Fiquei parada, lendo e relendo aquelas palavras. Não chorei. Não senti raiva. Apenas um silêncio profundo. O tipo de silêncio que vem quando algo finalmente chega ao fim. No fim do expediente, sentei na mesa do meu escritório e fiquei olhando pela janela. O sol se escondia atrás dos prédios, pintando o céu de dourado. Peguei o celular e liguei para Eleanor Thompson. Eleanor, sou eu. Já sei o motivo da ligação. Patrícia me contou. E como se sente? Ela ficou alguns segundos em silêncio. Achei que ficaria feliz. Mas só sinto tristeza. Por ele. Por tudo que desperdiçou. Ele me escreveu uma carta. Contei. Disse que perdeu o rumo. Então talvez tenha encontrado um pouco de paz antes de morrer. Talvez. Conversamos por um tempo, e depois desligamos. Olhei novamente pela janela, pensando em tudo que tinha acontecido desde aquela noite no Longhorn Steakhouse. A garrafa errada, a humilhação, a demissão, a raiva, a luta, as provas, a vitória. Cada passo havia me trazido até ali. Eu não era mais a garçonete com medo de errar. Eu era alguém que tinha transformado uma injustiça em propósito. Alguns meses depois, estava no escritório da nova unidade quando David Chen entrou às pressas. Emily, precisamos de você na segunda loja. Um cliente está gritando com uma das garçonetes. Peguei o casaco e fui imediatamente. Quando cheguei, vi a cena. Um homem de terno discutindo com Ana, uma funcionária de 20 anos, por causa de um bife passado demais. Ela tremia. A raiva dele parecia familiar. Aquela arrogância gelada. O mesmo tipo de olhar que Gregory costumava ter. Aproximei-me com calma. Boa noite, senhor. Sou Emily Carter, gerente geral. O que está acontecendo? O problema é essa incompetente. Pedi ao ponto e ela me trouxe bem passado. Quero que a demita. Olhei diretamente nos olhos dele. Senhor, entendo que o prato não esteja como o esperado. Podemos preparar outro imediatamente sem custo. Eu não quero outro. Quero que a demita. Respirei fundo. Isso não vai acontecer. Ele franziu o senho. O quê? Aqui, não despedimos pessoas por erros honestos. O senhor pode aceitar um novo prato ou, se preferir, podemos cancelar a conta. Ele me encarou indignado. Você sabe quem eu sou? Sei que o senhor é um cliente. E como todos os clientes, merece respeito. O mesmo respeito que deve às pessoas que o atendem. O homem ficou sem palavras. Depois de alguns segundos, murmurou algo e saiu irritado. Virei-me para Ana, que tinha lágrimas nos olhos. Está tudo bem, disse. Você não fez nada de errado. Ela me abraçou, chorando. Obrigada, Emily. Sorri. Só estou fazendo o que gostaria que tivessem feito por mim. Fechei o restaurante mais tarde, já sozinha. As luzes apagadas refletiam nas janelas. E por um instante voltei no tempo. Lembrei da garrafa de molho, da voz fria exigindo minha demissão, da sensação de impotência. Mas dessa vez, o sentimento era diferente, porque agora eu tinha poder e sabia exatamente como usá-lo. Sentei à mesa, fechei os olhos e pensei em Gregory. Ele morreu sozinho, mas com um lampejo de arrependimento. E de algum modo, isso bastava. A justiça não veio de ódio, nem de vingança. Veio de aprendizado. E talvez fosse isso o que ele queria me ensinar, mesmo sem perceber. Peguei as chaves, desliguei o último interruptor e saí. Do lado de fora, o vento era leve, e o céu, limpo. Senti o coração tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, a história que começou com uma garrafa errada tinha terminado da forma certa.